Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos dando início ao nosso encontro desta quinta-feira. Olha aí, a semana já passou. Que coisa, não? A semana passa muito rápido. E hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 7 e amanhã nós já vamos ter a nossa live de perguntas e respostas. Então, toma nota aí, deixa já separadas suas perguntas para amanhã, para que a gente possa ter uma live bem dinâmica como foi a live da sexta-feira. Mas hoje a gente ainda vai bater um papo sobre o capítulo 7, então eu estou por aqui aguardando o pessoal chegar para ir cumprimentando a turma que vai entrando por aqui. Fala aí, Toninho, tudo bem? Muito bom ter você por aqui com a gente. Carmen Silvia, bem-vinda. Simone, bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. Norma Melo, bem-vinda também, minha querida. Paz. Muito bem, vamos esperar aí o pessoal ir chegando. O Instagram está avisando aqui a turma que a live está começando. A gente dá aqueles minutinhos para o pessoal poder entrar. 6 horas é aquele horário que a turma está terminando, né, a jornada do dia, se preparando aí para entrar na noite. Se for diferente de mim, acho que a maioria tem uma dinâmica de vida diferente de mim, né? Tá parando aí à noite. Eu tenho essa live aqui, depois ainda vou ter aula da Escola de Jesus, né? Não parei ainda, mas acho que a maioria consegue parar e isso é bom. Vamos lá, olá Ellerson, bem-vindo também. Muito bem. Espero que vocês estejam aí gostando, né, de Gênesis. Pelos comentários de algumas pessoas, parece que sim, né? Parece que tem sido um livro legal aí pra gente seguir juntos, né? Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Hoje a Luciana Mod está com a gente também. Que bom, Luciana, muito bom ter você aqui. Eu sei que vários de vocês assistem, né, a live depois gravada, né? O fato de vocês não estarem presencialmente aqui no ao vivo não significa que você não esteja seguindo ou participando, mas quando você está ao vivo é mais legal, ok? Olá, Sônia Churco, Zé Churco, bem-vindos também. Sônia Casais, manda um beijo meu aí para a Sofia e para o César também, ok? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, já deixa ela aberta em Gênesis capítulo 7. Hoje nós vamos olhar o capítulo onde a Bíblia nos descreve o dilúvio. Esse é o primeiro juízo histórico de Deus, né, sobre a humanidade. Vamos lá, esperando a turma. Olá, Arnaldo, Ian, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O pessoal tá chegando por aí. Hoje deu uma refrescada, né? Não sei se choveu aí em toda a região, mas aqui choveu durante o dia todo. Tá abafado, tá quente ainda, mas tá menos quente do que tava. Eu espero que essa seja a experiência aí de vocês também, nas regiões de vocês. Janaíne, olá, bem-vinda. Olha aí o Arlindo tem acompanhado a gente direto, hein, Arlindo? Muito bom ter você aqui com a gente de novo. Seja bem-vindo. Quero incentivar você a divulgar, ok, a nossa live, né? Divulguem o nosso canal da CP Vinhedo também. Diga para as pessoas, mesmo que as pessoas não consigam assistir online. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que tinha assistido os 5 capítulos, né, de Gênesis e que tinha sido muito bom para ela. Então fica gravado aí, não perca a oportunidade. Cristina, bem-vinda, muito bom. O João tá aí com você hoje, Janaíne. Bem-vindo, João. Vamos lá. Ok, deu o nosso horário aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos com essa live do Eu, Você e a Bíblia e podermos abrir as Escrituras
o privilégio de termos a Tua palavra, Senhor, preservada e através dela o Senhor se revelar a nós. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo do coração do Pai para o nosso coração, ao longo desse tempo que nós vamos refletir aqui junto à Tua palavra. Peço por essas pessoas que já estão aqui, por aquelas que vão entrar, por aquelas que não vão entrar, mas vão ter acesso a esse conteúdo gravado, Senhor Deus, mais tarde. Senhor, que a Tua palavra possa trazer edificação, Senhor, para a nossa vida, que nós possamos nos render à verdade contida na Tua palavra de tal maneira que ela se torne realidade no nosso viver, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem mais entrou por aqui? Angélica. Olá, Angélica. Bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente também. O Oswaldo também chegou por aqui. Muito bem, hoje eu vou fazer assim. Eu vou ler todo o capítulo 7, tá bom? Todo o capítulo 7, porque ele é um conjunto, ele é uma unidade, e aí nós vamos conversar um pouco a respeito dele. O capítulo 7, então, fala pra gente a respeito do envio do dilúvio, que foi um juízo que Deus trouxe sobre a Terra, ok? Sobre o planeta Terra por causa da degradação da humanidade. Então, nós vamos ler o texto e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Domingas, bem-vinda, entrando por aqui ainda. Então, diz assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 páreos, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão,
e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver quem mais entrou por aqui antes de eu começar a expor. Então eu falei oi para Domingas, né? Depois entrou Antônia. Olá, Antônia, bem-vinda. A Su também, oi amor, bem-vinda. A Carol também está com a gente aí. Olá, Carol. Oi, Ana. Bem-vindas, ok? Muito bom ter vocês aqui todos conosco. Então, vamos lá. Capítulo 7 narra pra gente, então, a descrição do dilúvio, que é o primeiro juízo histórico de Deus sobre toda a humanidade. Nós vamos ter um segundo juízo histórico de Deus sobre toda a humanidade, que vai acontecer com o retorno de Jesus, ok? Que vai botar fim, então, a essa presente era má. Nesse primeiro juízo histórico de Deus, de início, Deus ele tem o desejo de pôr fim a toda a criação por causa do volume, né, da multiplicidade de maldade, de perversidade que está sendo praticado pela humanidade. Mas ele acha Noé um homem justo, não é? Como diz o texto aqui, é dito antes isso também, mas agora é dito novamente, né? Entre toda aquela geração, Deus acha Noé um homem justo, entre aquela geração, e por causa de Noé, então Deus ele estende a sua graça e a sua misericórdia sobre a família de Noé e também sobre toda a criação. Ou seja, Noé ele é então um protótipo, ok, daquilo que Jesus Cristo veio realizar por nós. Por causa de Jesus, Deus não traz a destruição da humanidade. Por causa de Jesus, nós temos a redenção. Por causa de Jesus, nós temos salvação. Por causa de Jesus, nós vamos ter uma renovação de toda a criação sendo liberta dessa realidade da rebelião, da queda, e sendo conduzida a um novo céu e uma nova terra. E aqui nós temos essa situação histórica, né, acontecendo com Noé. Muitas pessoas têm um sério problema com essa perspectiva de textos como esse aqui. Não é? As pessoas argumentam muitas vezes para se justificarem da sua incredulidade em relação a Deus. Na verdade, é uma maneira de se manter numa posição de rebelião, né, contra Deus, que Deus não é um Deus amoroso, porque se ele fosse um Deus amoroso, como é que ele faz algo assim, como ele destrói, né, toda a criação, como ele destrói as pessoas e tudo mais. Mas isso é você fazer um argumento baseado num pressuposto da nossa presente era, ok? Do nosso presente século, aonde nós achamos que nós temos o direito de viver da maneira que a gente bem entende, a gente tem o direito de fazer aquilo que a gente quiser fazer, e a gente não deveria arcar com nenhuma consequência em relação às nossas escolhas. No entanto, a gente precisa ler o capítulo 7 de Gênesis dentro do todo, ok? Que está sendo narrado para a gente em Gênesis. Então, vamos relembrar aqui o que Gênesis nos mostra a respeito de Deus. Deus, ele é rei sobre tudo que existe, porque ele é o criador de tudo que existe. Ele criou um mundo bom e perfeito, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele nos criou como os seres humanos a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos criados para carregar a imagem e a semelhança de Deus dentro da criação. Então, por intermédio da humanidade, a glória de Deus, a bondade de Deus deveria ser manifestada a toda a criação. Uns para com os outros, mas também com a natureza e com toda a criação. Nós deveríamos dominar, ou seja, governar a natureza, governar o mundo criado a partir da bondade de Deus, e nós deveríamos sujeitar tudo aquilo que se levantasse contra o governo amoroso de Deus nesse mundo criado. Isso é dito assim porque em algum lugar, em algum momento,
dentro da narrativa da criação houve a rebelião no céu, ok, de Lúcifer com alguns anjos, e eles foram banidos do céu, do ambiente do céu, que é o lugar, o ambiente que Deus criou para a presença dele junto com os anjos. Eles foram banidos dali, então eles vêm para tentar ter domínio sobre a terra, sobre a criação que Deus havia feito aqui, e nós deveríamos então sujeitar esses seres malignos. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos enganados por esse ser astuto, né? Que em Gênesis se apresenta à humanidade como uma serpente, e fomos levados, induzidos, né, a duvidar daquilo que Deus havia dito para nós como humanidade, que não deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comêssemos, certamente nós morreríamos. E nós desobedecemos e nós comemos. Então, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Satanás ali, né, disfarçado na serpente, não informou o ser humano, é que nós seríamos conhecedores do bem e do mal, mas sem termos a capacidade de dominar o mal ou de resistir ao mal. O único ser que é capaz de ter conhecimento do bem e do mal e não ser afetado pelo mal é Deus. E nós só podemos experimentar isso, ou seja, nós só podemos ter resistência contra o mal, nós só podemos vencer o mal se a nossa vida estiver ligada à vida de Deus. Se a nossa vida não está ligada à vida de Deus, nós temos conhecimento do bem e do mal, mas nós não temos a capacidade de resistir ao mal. Okay? O mal, ele é fora de Deus, ele é uma força que nós não conseguimos conter. Satanás não contou isso para Eva. Ele não disse para Eva: olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal, mas vocês não vão conseguir dominar o mal. Ele apenas disse que eles seriam conhecedores do bem e do mal, e Eva se deixou levar, então, seduzir, então, pelo seu desejo, né? Pelo desejo que foi gerado no coração dela, Adão também. E aí nós, na presença dos nossos pais, representados pelos nossos pais, a humanidade rompe então com o Senhor, desobedece, né, o Senhor, e aí nós temos que lidar com o juízo, ok? É muito importante a gente entender isso. Veja, esse ponto é um ponto muito complicado para a nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, ocidental, líquida, né, onde a gente quer que as coisas se conformem aos nossos desejos, né, aos nossos sentimentos. Mas a gente precisa entender que Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E ele, quando cria a humanidade e cria o mundo, ele determina as regras do seu reino. E um rei justo, ele não pode romper com as regras do seu reino simplesmente por bel prazer. Porque isso faz com que ele perca a sua integridade. Como é que nós podemos confiar num Deus que diz que algo é de um jeito e depois ele muda de ideia e fala que não é daquele jeito, ele vai fazer de outro jeito? Então, Deus, ele é fiel às suas próprias normas, aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, ele havia dito que se comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreríamos. Por que nós morreríamos? Porque nós romperíamos com a nossa vida de relacionamento com Deus. O que é o mal? O mal é uma realidade que existe a parte de quem Deus é, porque Deus é bom, ok? Deus é bom. Embora Deus conheça o mal não é parte da essência de quem Deus é. O mal é uma oposição àquilo que Deus é. Uma maneira da gente explicar isso, por exemplo, diz respeito à luz e à escuridão, não é? Veja, a escuridão, ela não é uma realidade em si, né? Ela existe por ausência de luz, né? Quando você traz luz, a escuridão deixa de existir. É a mesma coisa o mal. O mal existe pela ausência daquilo que é essencialmente bom. E Deus é essencialmente bom. Então, quando nós saímos de Deus, embora a gente conheça o bem e a gente conheça o mal, a gente está fora da fonte daquilo que é bom, que é Deus. Então nós não temos domínio sobre o mal. E essa
é o engano que Satanás traz, né, para a humanidade. Uma vez que a gente faz isso, então a gente se rebela contra Deus, a gente começa a ter a narrativa das consequências que advém dessa nossa rebelião. Mas Deus, que é o juízo, ok? O juízo é justo. O juízo não é algo injusto da parte de Deus, o juízo é algo justo da parte de Deus. Mas Deus não deseja o juízo. O texto de Gênesis mostra isso para a gente do começo até agora. E na verdade a Bíblia mostra isso para a gente do começo ao fim, ok? Então, mas nos detendo aqui no texto de Gênesis, Deus não deseja o juízo. O juízo é uma consequência real e é uma consequência natural da nossa rebelião. Ele precisa existir, mas ele não é o desejo de Deus. O desejo de Deus manifesto é a graça, é a sua misericórdia estendida a nós. Isso é claro no texto, porque se o desejo de Deus fosse meramente o juízo, bastava Deus não fazer nada frente àquilo que nós realizamos, frente à decisão que nós tomamos. Nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, bastava Deus não fazer nada em nosso favor e a morte seria a realidade absoluta sobre todo o universo. Mas não é assim que Deus lida com isso. Por quê? Porque Deus já sabia que nós tomaríamos essa decisão e Ele já tinha de antemão um plano estabelecido dentro das normas que Ele mesmo criou para poder trazer então redenção. Redenção é conserto, ok? Ao caos gerado pela nossa rebelião. E para isso ser feito assim, Ele diz então lá em Gênesis, né, que para a mulher e para a serpente, que, melhor dizendo, que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, embora ela lhe ferisse o calcanhar. Ou seja, o que Deus está dizendo é que um descendente da mulher iria ouvir a serpente e não iria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não iria escolher aquilo que a serpente estava sugerindo, mas iria escolher crer naquilo que Deus havia dito. Esse alguém é Jesus, que vai vir muito tempo depois. Mas, como eu já disse outras vezes aqui, a gente precisa ler a Bíblia dentro do seu contexto. Então, dentro do seu contexto, isso que está acontecendo aqui, essas pessoas não têm nenhuma noção sobre Jesus, nada disso. Nós podemos falar isso hoje porque tudo isso já aconteceu e nós já temos toda a revelação e nós sabemos disso, mas essas pessoas que estão aqui não têm essa revelação. Então, Eva acha que a pessoa que vai esmagar a cabeça da serpente é Caim, o primeiro filho homem que ela tem após a queda. Mas aí a gente vê que Caim, na verdade, ele continua seguindo pelo caminho da rebelião. Ao invés dele ir a Deus pelo caminho que Deus havia traçado no jardim, quando ele mata 2 animais e faz vestes para os seres humanos, para mostrar que agora os seres humanos precisam se lembrar sempre que eles estão vivos, porque um inocente vai morrer por eles, está morrendo no lugar deles. Isso é importantíssimo no Antigo Testamento, porque é o princípio que vai mostrar para a gente aquilo que Jesus veio fazer por nós. Mas Caim, ele quer ir a Deus não por esse caminho, ele quer ir a Deus pelo próprio caminho que ele criou, pelo seu esforço. Então, ele é agricultor, ele vence a terra, e aí ele quer ir a Deus com os frutos que ele produziu, e ele quer impor diante de Deus que Deus tem que recebê-lo e aceitá-lo por causa daquilo que ele fez. E Deus simplesmente diz para ele que ele não está procedendo bem, que ele não seria aceito dessa maneira, e aí o Caim, então, fica irado e ele mata Abel. Então, veja, o que eu quero que você perceba é essa sequência que vai acontecendo dentro do texto de Gênesis, demonstrando como o ser humano ele vai se inclinando cada vez mais para o mal, ok? Então, nós temos uma pequena genealogia de Caim, onde diz que fala um pouco para a gente a respeito dos netos de Caim, que é os filhos que Caim gerou, netos e tataraneto, e o tataraneto de Caim é Lameque, e Lameque ele toma para si 2 mulheres, então ele quebra mais uma vez, né? Deus havia dado uma ordem no mandato cultural: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, mas à sua mulher. E Caim quebra essa regra, Lameque, desculpa, ele quebra essa regra, ele se interessa por 2 mulheres, ele traz essas 2 mulheres, ele as toma ambas como sua esposa, mas até aí, ele está tomando-as como suas esposas, e elas geram então filhos,
E essas duas mulheres, elas apontam para a gente como, depois da queda, a humanidade, mesmo separada de Deus, ela continua cumprindo com o mandato cultural. Então a gente tem na genealogia de Caim gente que produz arte, gente que produz música, ok? Gente que cultiva o solo e etc. Mas a gente também tem aqueles que produzem materiais de guerra e etc. Então aí começa a se avolumar essa perspectiva da rebelião, essa perspectiva da violência dentro da história da humanidade. E o texto da genealogia de Caim termina com Lameque falando que ele tinha matado um homem porque bateu no ombro dele, sabe? Deu um esbarrão no ombro dele, e tinha matado um menino porque tinha pisado no pé dele. Ou seja, é a demonstração de Lameque do exacerbar da violência, ok? Da maldade presente. Então, conhecedores do bem e do mal, mas o mal começa a infiltrar, o mal começa a dominar a postura e a tendência dos seres humanos. Assim como Caim ficou com raiva e matou Abel por nada, Lameque mata duas pessoas também por nada. E então nós chegamos no final do capítulo 4, e que faz a transição para o capítulo 5, que traz para a gente a narrativa da genealogia de Sete. A genealogia de Adão, que se desenvolve agora a partir de Sete, e aí nós temos a primeira longa genealogia, onde nos é dito o nome de muitas pessoas. Todas aquelas pessoas são pessoas que passaram a evocar o nome do Senhor a partir de Enos, e entre eles existe um que, além de invocar o nome do Senhor ou proclamar o nome do Senhor, anda em intimidade com o Senhor, que é Enoque. E aí Enoque já não está mais, porque o Senhor o toma para si. Então essa genealogia de Gênesis 5, ela é a genealogia dos filhos de Deus. Ontem eu falei dela, explicando, né, a partir do capítulo 6, para a gente, do porquê que no capítulo 6, quando a gente lê os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, essa expressão, os filhos de Deus, não se refere a anjos, mas se refere aos seres humanos que vieram da genealogia de Sete, enquanto as filhas dos homens se referem à genealogia que veio de Caim, ok? E o texto nos diz que esses filhos de Deus, ou seja, esses seres humanos da genealogia de Sete, que deveriam ser aqueles que invocam o nome do Senhor, que proclamam o nome do Senhor, eles também passam a ser tomados pelo domínio da maldade. Então o texto nos diz que eles acham as mulheres bonitas e eles tomam para si aquelas que eles desejam. Essa expressão não é uma expressão que eles tomam no sentido de casamento, mas é uma expressão de abuso, uma expressão de violência, ok? Ou seja, eles viam uma mulher, eles achavam que aquela mulher era uma mulher bonita, era uma mulher que dava prazer a eles, e ali então você tem que ver dentro desse texto do capítulo 6 a evolução da maldade na humanidade. Então essas mulheres, elas eram estupradas e tudo mais, e você vê também um acúmulo da violência presente, descrita no capítulo 6. Então o que o capítulo 6 está descrevendo para a gente é que e isso é dito de forma muito clara, né, que tudo que procede de dentro do ser humano é tão somente para o mal. Então veja, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas naquela geração onde Noé está vivendo, tudo que procede da humanidade é exclusivamente para o mal. O bem já não está se manifestando mais através da humanidade. Deveria se manifestar o bem e o mal, mas o bem não está se manifestando mais. Então o ser humano se tornou um ser que não expressa mais nada do caráter de Deus. Nós somos criados para manifestar a bondade de Deus, e nesse momento da história a humanidade como um todo não está expressando nada, nem um décimo, nem um milímetro, ok? Nem uma porcentagem pequena da bondade de Deus. Tudo que você vê, essa é a ênfase do texto, é violência, é maldade, é morte, é destruição, é abuso, é estupro. É isso que o texto de Gênesis 6 quer mostrar para a gente. E aí Deus, então, com muito pesar,
porque o desejo de Deus nunca é a destruição. Ele chega à conclusão que ele precisa eliminar da face da terra o ser humano, porque o ser humano foi criado para expressar a glória de Deus, e ele estava expressando completamente a imagem de Satanás, a imagem do mal. Mas, como eu disse, Deus não deseja, o desejo de Deus não é o juízo, embora ele tenha que exercê-lo. E aí ele olha para Noé, e Noé encontra graça aos olhos de Deus, porque ele era justo e piedoso. E o texto de Gênesis 7, que nós entramos, hoje, vai fazer essa menção de Deus dizendo para Noé: então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca, tu e tua família, porque és o único justo que eu observo diante de mim no meio dessa geração. Pense bem nisso, é uma geração, e Noé é o único justo, um único homem. Um único homem. Então, antes da gente olhar para esse texto de Gênesis 7 e achar que Deus está sendo muito duro, que Deus não está sendo amoroso, que Deus está destruindo todo mundo, a gente precisa se lembrar que Deus está fazendo isso porque todo mundo ali só transpira maldade, só transpira violência. Então Deus não está fazendo isso com alegria, com prazer. Gênesis 6 diz que Deus entristece-se grandemente, que esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. Mas é o que precisa ser feito. E aí vem então o dilúvio. Alguns autores, comentaristas bíblicos, não autores, alguns comentaristas bíblicos dizem que essa foi a primeira vez que choveu sobre a terra. Eu não sei se de fato isso, a gente pode afirmar isso com tanta certeza. O texto anteriormente não deixa muito claro para a gente que não tenha chovido antes sobre a terra, mas certamente nunca choveu do jeito que choveu dessa vez, e nunca mais tornou a chover do jeito que choveu essa vez. Deus então, ele resolve exterminar o mundo criado por ele através da água. É interessante porque a água é o primeiro elemento que vem a existir quando Deus diz que é para haver céus e terra, O primeiro elemento material que existe é a água, e Deus então vai destruir o mundo com a água. Mas por causa de Noé, ele pode estabelecer a sua aliança. Ele mantém então Noé vivo com a sua família, ele manda Noé criar uma arca. A arca é essa expressão então de redenção, essa expressão de salvação. Novamente, assim como os animais sacrificados no jardim é uma forma de Deus intervir em favor de manter a vida humana, a arca é uma maneira de Deus intervir para manter a vida humana. Mas a única maneira da vida humana ser mantida era seguir pelo caminho que Deus estava oferecendo, ou seja, a arca. De novo, isso é aplicado a Jesus, ok? Muitas pessoas hoje em dia não admitem, acham que é um abuso, prepotência, não é, dos cristãos afirmarem que apenas através de Jesus Deus salva, Deus traz salvação. Mas é isso que as Escrituras nos dizem. E algumas pessoas dizem assim: mas por que não pode ser de outra maneira? Porque Jesus foi a maneira que Deus estabeleceu, ele ofereceu, assim como a arca, ok? Veja, os filhos de Noé não podiam discutir dizendo assim: não, mas por que a gente tem que entrar na arca e ficar na arca com esse bando de animal, mal cheiroso, Pense bem, a gente está falando não são 40 dias e 40 noites na arca, ok? Nós estamos falando, de acordo com o texto aqui, de 150 dias. Veja, o verso 24 diz assim: e a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Ou seja, choveu 40 dias e 40 noites, e depois que parou de chover, a enchente prevaleceu sobre a terra 150 dias. Então nós estamos falando de mais de 100 dias, no capítulo 8 nós vamos ver isso com mais detalhe. Nós estamos falando de mais de 100 dias, mais de 150 dias, essas pessoas inseridas dentro de uma arca com um monte de animais. Esses animais, eles precisam fazer as necessidades deles dentro da arca, assim como os seres humanos também. Então imagine que a arca não era um ambiente agradável, ok? Mas a arca era o ambiente da sua salvação, da salvação daquela geração.
ou eles aceitavam isso, ou eles morreriam. Então os filhos de Noé não tinham opção, e nem Noé não tinha opção. Assim também somos nós. Jesus é o caminho, Jesus é o ambiente da salvação eterna. Essa arca em Noé é um ambiente de salvação temporal, mas Jesus é o ambiente de salvação eterna. Rejeitar Jesus é rejeitar o único meio, o único caminho que Deus estabeleceu para que o nosso mundo, marcado pela rebelião, que vai ser julgado por Deus, ok? E vai ser exterminado para se formar um novo céu e uma nova terra, a gente possa fugir desse juízo, fugir dessa destruição. Então, o texto nos diz que Deus ordena Noé a fazer a arca, e eu quero reforçar esse ponto aqui sobre a vida de Noé. O texto diz que Noé, ele fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Então, Deus é Pai, Ele nos ama, Ele quer um relacionamento de amizade, de intimidade com a gente, mas o Deus que é Pai, Ele também é o Senhor. Então, e assim como nós também, né, pai e mãe com nossos filhos, tem hora que nós falamos com os nossos filhos de uma maneira tranquila, ou de uma maneira amorosa, né, de uma maneira acolhedora, e tem hora que nós falamos com eles também com amor, mas nós não estamos dando uma sugestão, nós estamos dando uma ordem. E Deus é nosso Pai, mas tem hora que Deus não está nos dando sugestões, Deus está nos dando ordens. E quando Deus nos dá uma ordem, o que nós precisamos fazer é obedecê-la e cumpri-la completamente. Caim não quis fazer isso. Noé fez. Noé fez tudo de conformidade com aquilo que o Senhor lhe ordenara. Então, por causa da obediência de Noé, por causa da vida de justiça, né, de Noé, não apenas Noé é preservado, mas aqueles que estão ao redor dele também são preservados, a sua família, e toda a criação pode então ser preservada para um recomeço, ok? Assim como isso acontece com Noé, isso acontece também com Jesus. Por causa de Jesus, por causa da fidelidade de Jesus, por causa que Jesus foi obediente até a morte de cruz, porque Jesus fez tudo conforme o Pai lhe ordenara, nós temos a possibilidade de ver um último recomeço de todas as coisas que vão durar de maneira boa e perfeita para todo sempre, ok? Então o capítulo 7 narra para a gente sim um juízo da parte de Deus, mas nós não podemos usar esse capítulo para dizer que Deus não é um Deus bondoso ou não é um Deus amoroso, porque a necessidade, por causa da realidade da maldade presente no mundo, era de um juízo desse nível. E a bondade e a misericórdia de Deus estão presentes porque Ele preserva a vida de Noé, e Ele preserva a vida da família de Noé, e Ele preserva todos os animais. Eu queria chamar a sua atenção para isso, ok? Como a misericórdia, a bondade graciosa de Deus estão se manifestando, porque o texto nos diz que em todo o mundo Ele só encontrou Noé como justo. Ele não diz que Ele encontrou Noé e os filhos de Noé, Noé e a esposa de Noé, Noé e as noras de Noé. Noé era o único ali, o único. Mas a misericórdia e a bondade de Deus se estende em aliança através de Noé, abençoando a vida da sua esposa, abençoando a vida dos seus filhos e das suas noras também. Esse é Deus, é assim que Ele é assim que Ele age. Ele não pode fechar os olhos para a injustiça, Ele não pode fechar os olhos para a rebelião, Ele não pode fechar os olhos para a maldade. Para Ele ser um Deus digno, um Deus justo, um Deus em quem nós podemos realmente confiar. Ele precisa responder com juízo à rebelião, mas o desejo dele sempre é a salvação. O desejo dele sempre é estender a sua graça e a sua misericórdia a nós, nos dando a possibilidade, né, de escaparmos, ok, do juízo. É isso que ele faz com Noé, é isso que ele faz com o dilúvio. Um dos pontos que as pessoas também levantam nesse texto, é um ponto
que não é assim para mim fundamental, mas eu quero colocar aqui, porque é um ponto que geralmente as pessoas levantam, é sobre a amplitude do dilúvio. Algumas pessoas debatem e discutem se o dilúvio ele foi universal, ou seja, ele tomou conta de todo o planeta Terra de fato, ou se ele foi local. Bem, o que a gente pode dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso é que isso não muda nada, isso indifere. Se o dilúvio ele tomou todo o planeta Terra ou se ele foi apenas local, ele cumpriu com o propósito dele. Esse que é o ponto importante. Por quê? Porque o ponto importante do dilúvio é que ele veio como uma manifestação do juízo de Deus que exterminou tudo que existia, tudo que tinha fôlego, tudo que era criado, todos os seres humanos. Então, às vezes a gente olha para um texto assim e a gente tem a tendência, de novo, como eu já falei várias vezes, a gente tem a tendência de imaginar a situação a partir da nossa realidade hoje. Veja, a humanidade hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas. A humanidade hoje está dispersa em todo o planeta Terra. Mas você tem que se lembrar que ali a história da humanidade está começando. Você tem pessoas vivendo, mas você não tem todo o planeta Terra habitado. Então, a minha resposta para isso seria o seguinte: aonde quer que houvesse seres vivos e aonde quer que houvesse seres humanos, a água do dilúvio chegou, porque o texto diz que todo ser vivo foi destruído. Então, se esses seres estavam espalhados por toda a terra, eu acredito que o dilúvio envolveu toda a terra. Se eles não estavam espalhados por toda a terra, eu não vejo a necessidade, pelo menos essa é a minha perspectiva, do dilúvio ter inundado todo o planeta Terra. O que o dilúvio tinha que fazer era inundar todos os locais e lugares onde estivessem vivendo seres humanos e onde houvessem seres vivos, ok? Aí precisaria. Então, se a gente imaginar e disser assim, bom, naquele período os animais já tinham sido espalhados dali do Éden, onde eles tinham sido criados, por toda a terra. Então, por aquilo que o texto diz, eu acredito na Bíblia, eu fico com a Bíblia, diz que todo ser vivo sobre a face da terra morreu. Então, se haviam animais já espalhados por todo o planeta, então eu acredito que o dilúvio ele foi universal. Mas, se mesmo os animais não estavam ainda espalhados por todo o planeta, então o dilúvio só precisa acontecer até onde você tem algum ser vivo, ok? Para ele ser exterminado, então, pelo juízo de Deus. E tudo possa, a partir daí, recomeçar novamente. Mas essa é uma história para segunda-feira, porque entra o capítulo 8. Tá bom? Bom, é isso aí que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha acompanhado. Se ficou alguma dúvida, dos capítulos que nós estudamos essa semana, até mesmo capítulo 1, 2, 3, aí que nós já conversamos, né? Amanhã a nossa live vai ser de perguntas e respostas. Esteja participando com a gente, traga suas dúvidas e a gente vai conversar. Se eu conseguir, eu espero responder cada uma delas. Beleza? Então deixa eu dar uma olhada aqui em quem entrou depois, que eu já estava falando, ver a interação aí do pessoal comigo. A Carol, já tinha falado com ela, né? Oi Maristela, Denilze, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Fala Bruno, conseguiu entrar hoje aí, meu amigo. Olá Ilse e Saulo, bem-vindos também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É isso aí. Ok, Cristina, foi um prazer. Muito bem. Deus abençoe vocês, pessoal. Júlio 88, o que é? Entrou um Júlio 88 aqui que eu não vi, é isso? Se é, um abraço para você também, Júlio. Ok? Passou desapercebido. Então, um bom descanso para todos vocês, para você que está na live comigo aqui, está fazendo a Escola de Jesus até daqui a pouco. E eu espero todos vocês, ou aqueles que puderem, amanhã às 18 horas, para a gente continuar o nosso bate-papo, beleza? Então, beijo no teu coração. Se você entrou depois, a live fica salva aqui.
quando eu consigo baixar, vai lá para o meu canal no YouTube também, Plataforma do Reino. Por sinal, segue o meu canal lá, Plataforma do Reino, tá certo? Porque lá, além das lives, você tem muitos outros estudos meus que já estão lá, tá bom? Então, Deus abençoe você, um bom descanso, até amanhã, fui!